Bem, então dando sequência ao nosso estudo sobre álgebra relacional, vamos conhecer agora o nosso primeiro operador, que é o operador de seleção, é o operador sigma. Aqui tem a estrutura básica do operador, então a gente tem o símbolo sigma, né, que representa a nossa seleção, a gente tem a relação que está envolvida nessa operação, aqui é uma operação unária, tá? Só tem uma relação envolvida e aqui tem um conjunto de condições dessa seleção. O que é essa seleção? A gente vai, como o nome diz, a gente vai selecionar, a gente vai filtrar o que é que a gente quer recuperar de dados da nossa relação, ou seja, da nossa tabela. A gente tem uma tabela, aqui o cabeçalho da tabela, tá? Ou seja, os atributos da nossa relação, E aí a gente tem várias tuplas aqui, várias linhas da tabela. E aí a gente, cada linha dessa aqui, né, cada tupla representa, né, um conjunto de dados que foram inseridos. Se aqui é uma tabela representando pessoas, aí cada linha dessa é uma pessoa diferente cadastrada, tá certo? E aí a gente vai filtrar quais são as linhas que a gente quer recuperar. A gente pode querer recuperar só essas daqui ou só essas daqui, enfim, a gente vai aplicar um filtro em cima dessa nossa relação, dos dados armazenados na nossa relação, tá certo? Aqui tem alguns exemplos. Aqui a gente está recuperando dados da tabela employee e aí a gente está filtrando usando nossas condições aqui. Esse filtro aqui diz: eu só quero os funcionários do departamento número 4. Então, os demais funcionários, né, que não estão alocados no departamento 4 vão ser descartados e aí a gente vai gerar uma relação que vai ter apenas os funcionários do departamento 4. E aí, nesse outro exemplo aqui, a gente está selecionando apenas os funcionários que ganham mais de 30 mil de salário, ou seja, 30 mil dólares aqui no caso. Tá? Então, é bastante simples, né, esse operador. A gente vai usar ele para recuperar as informações. Tem algumas propriedades aqui. A gente pode dizer que esse operador ele é comutativo, tá? Ele realiza uma operação comutativa. O que é isso? A gente pode simplesmente inverter a ordem aqui dessas condições e o resultado vai ser equivalente. Você vê que nesse primeiro exemplo, desse lado aqui, a gente tem condição 1, depois a 2, depois a 3 e tem condição, aqui tem 2, 3 e 1. Ou seja, a gente está numa ordem diferente, tá? Mas elas são equivalentes. Por que é isso? Lembrando, a gente está fazendo filtros em cima dos dados. Então, se você filtra apenas os funcionários do departamento 4, depois vai filtrar, a gente tem a relação original aqui, R, e aí a gente faz uma operação e resulta em R', e esse R' aqui representa apenas os funcionários do departamento 4. E aí depois a gente realiza uma operação também de seleção aqui, resultando em R duas linhas, filtrando apenas os que ganham mais do que 30 mil. Então veja, o resultado final vai ser os funcionários que são desse departamento e que ganham mais de 30 mil. É como uma operação, é como se fosse um AND, né? A gente quer aplicar os dois filtros simultaneamente. Então se a gente primeiro filtra pelos os que ganham mais de 30 mil e depois a gente aplica o filtro para recuperar apenas os que são do departamento 4, isso vai ter o mesmo efeito prático, tá? E essa segunda propriedade foi o que eu acabei de falar, né? A gente tem que a sequência dessas condições é equivalente à nossa conjunção, né, destas condições aqui, tá certo? Aí aqui a gente tem duas perguntinhas aqui. Eu vou pedir que vocês deem uma pausa no vídeo, tá? Quando eu falar, para refletir um pouquinho sempre quando aparecerem essas questões. Então, quando eu pedir, pronto, dê pausa agora, vocês façam isso
pensem um pouquinho antes de ouvir a minha resposta, tá? É muito importante que vocês façam essa reflexão em relação a essas perguntas que vão aparecer ao longo do material, tá? Primeira pergunta aqui, né, é qual a quantidade de tuplas resultante da operação de sigma, quando comparada com a quantidade de tuplas original? Então, vocês podem dar uma pausa agora. Pronto. Vocês voltaram agora, eu imagino que vocês tenham pensado que o resultado é uma quantidade menor, tá? Ou igual à quantidade de tuplas da relação original. Porque a gente vai aplicar um filtro. Esse filtro ele pode não atender a nenhuma situação. Os funcionários que ganham mais do que 30 mil, se todos ganham mais do que 30 mil, ele não vai reduzir a quantidade. Se nenhum ganha mais do que 30 mil, ele não vai retornar um conjunto vazio, ou seja, vai zerar. Tá? Então, é menor ou igual. Tá? E aí, tem uma outra perguntinha aí, que a gente tem a estrutura da nossa linguagem SQL, a gente já viu nos primeiros exercícios como é que é essa estrutura, né? A gente tem o select, from e where, a estrutura básica aqui, a gente vai ver mais detalhes sobre isso mais na frente. Mas o que é que você diria que é equivalente à nossa operação sigma? Dá uma pausa agora. Bem, eu acho que muita gente imaginou que seria o select, porque a nossa definição formal diz que é uma operação de seleção. Então, não seria estranho a pessoa de imediato associar o select, mas se você pensar um pouco mais, você vai perceber que na verdade esse sigma representa o where, tá? Porque é aqui que a gente vai colocar as nossas condições, os nossos filtros, né? Condição 1, condição 2, tá? E assim por diante, ok?